Aleluia. Boa noite. Que a paz do Senhor, a graça dele, o favor, seja de forma abundante em nome de Jesus. Que gostoso, né? Estarmos em unidade, estarmos neste lugar. Que bom que você está aqui, né? Aleluia. Glória a Deus. Faço minhas palavras do pastor William quanto a ontem, né? A nossa conferência de homens foi realmente algo bem extraordinário, né? Eu agradeço todos os homens que aqui estiveram. Enfim, tem sido um momento foi um momento muito especial ontem, né? Obrigado. E o ano que vem terá mais, né? Se você não pôde participar nessa edição, o ano que vem você faça um pouco mais de esforço, né? Para estar participando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, nós estamos felizes. Não porque tudo vai bem. É óbvio que na maior parte das vezes tudo corre muito bem, o Senhor tem aberto portas, o Senhor tem feito tantas coisas. E em outros momentos nós passamos por desafios, passamos por momentos onde a nossa fé ela é provada. Enfim, Pai, há uma série de acontecimentos que sempre colaboram para o bem daqueles que te amam. Então a nossa maior alegria, Pai, não é pelas conquistas, não é pela provisão, não é pelo suprimento, não é pela uma porta que se abriu. A nossa maior alegria é ter o Senhor como absoluto em nossas vidas. Essa intimidade, essa necessidade que nós temos de buscar sua presença, de ouvir a sua voz. A nossa alegria é intensa, a nossa alegria ela é embasada na porção da palavra, onde nós podemos ver em vários textos da necessidade de vivermos alegres, em contentamento. Então, Pai, que o Senhor continue ministrando as nossas vidas, nos trazendo capacidade, capacitação. Pai, nós vamos agora ouvir a Tua palavra e nós estamos muito sensíveis ao que o Senhor vai ministrar nessa noite. E que aquilo que for trazido como revelação, como palavra, seja um combustível muito poderoso para a semana, para enfrentarmos os novos desafios, os novos momentos. E Pai, nós estamos ouvindo já há alguns dias sobre batalha espiritual, sobre mundo espiritual. E Pai, nós estamos aqui para celebrar, para em comunhão estarmos juntos, mas também para nos capacitarmos para aquilo que vai vir, o que pode vir. Então, som dos nossos corações, traga o rema aos nossos corações, traga uma porção muito especial, de um vigor, de uma capacidade profética sobre cada um de nós. Senhor, que venha uma capacidade profética sobre cada um de nós. Esta é uma igreja profética. E nós oramos e profetizamos em nome de Jesus, da mesma forma que as nossas crianças ali, no ambiente que tem sido preparado para elas, elas também possam vivenciar essa presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, mais uma vez, todos sejam bem-vindos a esta casa, né? Todos sejam bem-vindos à comunidade Vida Nova. É uma alegria para nós, né? Vivenciarmos esse contexto, né, de igreja. E algumas coisas a gente sempre tem que trazer à memória, né? Lembrarmos, por exemplo,
A vida nova, ela foi constituída com uma mentalidade ou embasada no que podemos dizer em um movimento profético, não é? Nós cremos na profecia, nós cremos naquilo que é profético, nós cremos na movimentação do Espírito Santo, né? Eu daqui a pouco vou dar uma lista aí. Essa manifestação do Espírito Santo, ela é dividida em 3 categorias, né? Lá em Coríntios ele fala muito bem sobre isso, né? Paulo aborda, e nós cremos nessa movimentação, nesse movimento, né? Melhor dizendo, que o Espírito Santo promove a igreja. Então, nós somos uma igreja profética. Em alguns momentos o Senhor traz visões, sempre temos buscado conhecimento, sabedoria, discernimento de espíritos. O quanto você se identifica, ou, né, para isso é algo muito normal na sua vida, né? Você ter discernimento do Espírito, discernimento de espíritos, né? Conhecimento, sabedoria, revelações, né? Quanto você se identifica com isso? Se você não se identifica, é importante você reavaliar algumas coisas, não porque nós cremos no profético, e sim porque é algo que a Bíblia apresenta, que deve ser aí uma das nossas metas, né? Sendo cheios do Espírito Santo, amém? Então, a vida nova, ela se move muito nisso. Em alguns momentos temos alguns discernimentos, liberamos para a igreja, para casa, né? Temos algumas visões, alguns entendimentos, e não só nós, obviamente, mas todo o corpo pastoral, né? O presbitério desta casa, os pastores de área, né? Cada homem, cada mulher deve almejar, buscar aí uma capacidade profética, amém? Diga, capacidade profética. Muito bom. E eu quero aproveitar sobre essa chamada, pastor Valmir, pastores, cada homem, cada mulher aqui nessa noite, né? E trazer à memória o assunto que estamos falando já há alguns dias, sobre batalha espiritual, não é? Aquilo que acontece, né? Os ataques do inimigo, muitas vezes na nossa mente, na família, na igreja, né? Então, nós trouxemos pelo Espírito abordagens que dão essa ênfase de batalha espiritual. Por exemplo, uma gestação, Érica, é uma batalha espiritual, não é? Agora, é uma batalha espiritual sabendo, que a gente sabe, né, que o Senhor está conosco, né, trazendo ali a perfeição, né, trazendo ali o cuidado, porque há alguém, um ser, que ele se opõe a tudo aquilo que Deus sonhou a respeito do ser humano, não é? Então, é uma batalha espiritual constante, aonde você trabalha, quando o teu chefe, o teu gerente, o teu gestor, né, alguém que é acima de você, na hierarquia do local que você trabalha, quando ele começa a pegar no teu pé, quando as coisas não começam a ter problemas, isso é batalha espiritual, não é? Não fica achando que é coitadinho de mim, não, né? É uma batalha espiritual, no mundo espiritual, onde o inimigo ele vai criar situações, né? Lá em Isaías capítulo 54, versículo 17, né? Ele fala de uma arma forjada, preparada pelo inimigo contra nós, né? Ela se levanta, né? Para derrubar os escolhidos. Diga comigo, eu sou um escolhido do Senhor, ou escolhida, né? Então fala assim, nenhuma arma forjada, preparada pelo inimigo, terá poder, porque nessa batalha eu já entrei ganhando. Você precisa ter essa convicção, não é? Então, a nossa vida é uma vida constante de batalha espiritual, ok?
E nós precisamos estar atentos. Eu não sei o quanto a pastora se lembra, mas uma época da Vida Nova, nós começamos a ficar desconfortáveis com algumas coisas que estavam acontecendo, e a gente foi procurar do Senhor o que era aquele desconforto, aquela coisa que estava assim, nos incomodando tanto. E o Senhor, tanto para a pastora como para mim, Ele fez um apontamento a respeito de um casal que frequentava a Vida Nova. E nós, assim, Senhor, a gente não pode, eu falando para o Senhor, eu não posso fazer aí nenhum juízo de valores, eu preciso que o Senhor confirme o que o Senhor está trazendo de inquietação ao nosso coração. E o Senhor mostrou que aquele casal, ele foi enviado pelos agentes do inferno, para trazer destruição, anarquia dentro da igreja. Para algumas pessoas, para alguns casamentos, tanto o homem como a mulher, o casal, eles tinham um pacto muito forte com o mundo das trevas. E nós então, o que nós fizemos? Fomos em oração, buscamos a direção do Senhor e começamos a liberar profeticamente e exigir no mundo espiritual que o inimigo se retirasse do nosso ambiente de igreja. E poucos dias depois, esse casal foi embora e não temos mais notícias dele. Depois disso, todo aquele desconforto que nós tínhamos, se normalizou. Então, não lutamos contra pessoas. Então, não era um casal que nós estávamos lutando contra eles, mas algo que estava na vida deles, amando do mundo espiritual da maldade, estabelecendo aqui na Vida Nova, querendo se estabelecer, foi desmascarado. Então, diga comigo, toda investida do inimigo será desmascarado em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então aplauda o Senhor, porque Ele vai revelar em nome. Mais forte, gente. Coloca para nós o tema de hoje, por favor. Capacidade profética na batalha espiritual. Podemos falar todos juntos esse tema no 3? 1, 2, 3. Ok. E nós buscamos do Senhor, com base nessa introdução, nessa palavra, nesse tema, melhor dizendo, algo que nos aquecesse o coração, nos despertasse, nos incentivasse e também nos corrigisse. Quantos querem ser corrigidos nessa noite? É muito bom. Ontem nós, homens, fomos bem corrigidos, Eu reforço, pastor William, eu ainda não estou convertido para carregar a bolsa da pastora, mas um dia eu chego lá, Estou brincando. Mas foi muito bom sermos corrigidos, É muito bom nós ouvirmos de Deus e alinharmos, fazermos a meia-culpa, e fazermos aí os acertos. Até porque quando a gente se converte, e quando a gente se converte, a gente não tem o conhecimento necessário de tudo. Nós vamos aprendendo, Quantos aqui, de 0 a 10, aí você fala para você mesmo, Quanto que você cresceu em conhecimento, de 0 a 10, em conhecimento, nas Santas Escrituras, na palavra, no discernimento, desde o dia em que você se converteu. Quanto você cresceu de 0 a 10? Você já pensou no número? Pensou, compartilha com essa pessoa, meu número é tal, Eu não sei qual foi o número, o que você colocou,
Mas uma coisa eu sei e eu preciso te dizer, né? Fala comigo. O que você precisa repetir, o que está no meu coração. Fala comigo. A margem para melhorar. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma leitura, então, o tema capacidade profética. Dentro dessa batalha espiritual. Enquanto eu faço uma leitura de um texto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, pode sim colocar os textos aí, tá bom? O Fernando que está lá, né? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Te peguei, menino. Nós vamos ler do 12 em diante. Agora, olha para mim, por favor. Enquanto eu faço essa leitura, através da minha voz, mas sobretudo a voz do Espírito Santo no teu ouvido, no teu coração, é importante que você faça algumas perguntas com base naquilo que Paulo está instruindo. Então, à medida que ele fala algo, e eu estou aqui, vou repetir, você faça uma meia-culpa, ou você faça uma análise. Será que eu estou fazendo? Será que eu estou de acordo com isso? Será que eu não estou errando nisso? Porque a capacidade profética tem muito a ver com os textos que nós vamos ler. Serão alguns textos que nós vamos estar lendo, não é? Então é muito importante que nós façamos as perguntas necessárias para cada versículo lido, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. Vai se perguntando, você tem apreço? Cada versículo que Paulo está escrevendo, você e eu precisamos perguntar para nós mesmos: estou de acordo? Estou correspondendo? Não estou correspondendo? Não estou fazendo? Estou deixando a desejar? Preciso melhorar? Eu vou ler então novamente desde o versículo 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Console os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças. Olha que ele coloca: em tudo, deem graças. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Antes de eu continuar, eu vou terminar no 24, mas deixa eu dar uma paradinha aqui. Essa igreja de Tessalônica enfrentou as maiores lutas que você possa imaginar. Além do fato de ser uma igreja, lá em Tessalônica, muito humilde, sem muitos recursos, uma igreja onde foi muito perseguida, e Paulo, com um amor paternal,
uma missão apostólica, ele firma princípios poderosos para esta igreja, para aquele ambiente profético, para que aquelas pessoas daquela igreja tenham uma capacidade de entendimento, mas sobretudo uma capacidade profética de gerir e fazer acontecer através das vidas deles. Por isso que ele fala, olha, estejam sempre alegres. Essa semana, em um momento dessa semana, eu fiquei triste. Mas a tristeza, ela não pode ficar para sempre. Porque a gente, na palavra, presta atenção, na palavra, nós precisamos viver alegres, independente do que estamos vivendo. Eu não vou perguntar se você tem todo o dinheiro suficiente para encerrar o mês de outubro, né? Geralmente a gente recebe nos primeiros 5 dias do mês e acabou, né? Eu não vou perguntar se você tem. Mas não é motivo para você ficar aí angustiado, reclamando, porque está faltando uma parte do dinheiro para pagar a energia, ou pagar a água, ou o que seja, ou uma conta. É claro que a gente vai ter que avaliar aí, cada caso é um caso, mas em muitas vezes o problema não está no salário que a gente ganha, e sim no erro de não, saber utilizar aquilo que a gente ganha. Má administração nas finanças. Quem está aqui, diga amém. Você está ouvindo? Glória a Deus. Então, se a gente administra mal, não adianta a gente ficar chorando. E às vezes realmente surgem situações, algo que veio inesperadamente. Ontem o pastor Jonas estava conversando comigo, falou, ele já tinha me dito, assim que aconteceu, ele falou, aí de novo ele veio falar, ele falou, fiquei um pouco triste. Eu falei, também já aconteceu comigo, mas ele falou para mim, mas eu sei que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Ele saiu da igreja, acho que há 15 dias atrás, foi almoçar com outro casal de pastores, e no trajeto, um condutor de um outro veículo, um pouco despreparado, bateu no carro e, enfim. O problema não é nem o acidente em si, mas é como você vai lidar com as coisas que acontecem, não é? E aqui, eu parei aqui, orai sem cessar, em tudo dê graças. Essa igreja, assim, de uma certa forma, ela se identifica muito conosco. Somos pessoas humildes, para a glória do Senhor, eu não posso jamais dizer, me orgulho da minha humildade, aí seria uma redundância. Mas somos uma igreja humilde, uma igreja profética, uma igreja dentro de um contexto, de uma região muito carente, e a gente, nem tudo o que a gente gostaria de realizar, a gente consegue. Porque nós somos limitados ao tempo, às estações, à economia. Se a economia do país vai mal, as coisas vão mal, Se o governo não sabe fazer as coisas direito, toda a população, ela é atingida. Então eu não posso ficar reclamando, criticando, não. Porque também acredito que Paulo, quando escreve, deve ter ouvido, algumas críticas quanto a questão econômica, a falta de recursos, e ele então, de forma profética, ele está ali trazendo um equilíbrio. Por isso que eu disse, à medida que nós estamos lendo esse texto, vamos nos identificar com ele. Versículo 18, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gente, em tudo dê graças. Faltou um pouco do dinheiro para pagar o aluguel? Em tudo dê graças. Senhor, me dê capacidade, para gerir, para conseguir aqui o milagre, que a porta se abre. Bruno? A Bíblia é clara. Se Cristo abre uma porta, ninguém pode fechar. E também se Ele fecha, ninguém pode abrir. Repita comigo, esta é uma verdade poderosa. E aí, gente, são 2 versículos que a gente vai trabalhar em cima deles. É o 19 e o 20.
mas eu entendo que a gente tem que ler todo o contexto. 19, não apaguem o Espírito. Vou ler de novo, não apaguem o Espírito. Em outras versões, não extingueis o Espírito. Versículo 20, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Muitas vezes a gente vê um movimento, vê toda uma situação, a gente olha e a gente não pondera, a gente não examina e a gente aceita. Tivemos uma reunião muito especial semana passada com os pastores homens, e eu lancei no meio dos pastores uma situação, não por crítica, não apontando, mas muitas coisas que surgem na sociedade, a gente não vai pesquisar por que aquilo foi estabelecido, quem estabeleceu aquilo e qual foi a motivação daquilo. E como homem de Deus, dentro de uma capacidade profética, nós precisamos examinar todas as coisas. Diga comigo, eu preciso examinar todas as coisas. E, gente, examinar à luz da palavra. Muitas vezes a gente engole tantas coisas, deixa passar batido, todo mundo está fazendo, né? É o movimento A, é o movimento C, é movimento nas escolas, é o movimento em igrejas. E a gente precisa tomar um cuidado. Paulo, com muita propriedade pastoral, ele está dizendo, gente, examine todas as coisas. Igreja de Tessalônica, examine. Igreja Vida Nova, examine. Não assuma muitas as coisas como se fosse verdade. Nem tudo que está aí é para nós fazermos. Quem me entende, diga amém. Retenham o que é bom. Se agregar, é bom. Se abençoar, é bom, né? Aí vem, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Sabe, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, membros da comunidade Vida Nova, você que nos visita, né? Que está ainda namorando, está aí cortejando a Vida Nova, né? Ainda não definiu se vai ser membro ou não, nós já te amamos, né? Tudo que você ouvir, né? Daqui da plataforma, tudo que nós pastores, né? Transmitirmos daqui, é para que a gente receba, tenha revelação e apliquemos. Para quê? Para aguardar a volta de Cristo Jesus. Eu não me preparo para o culto de domingo, eu me preparo para a volta de Cristo. E aí no domingo eu venho e celebro. Posso ouvir um amém? Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Bom, o versículo 19, põe para a gente o 19. Eu acredito que dentro da capacidade profética, esse versículo, ele é o divisor de águas. Não apaguem o Espírito. Paulo faz uma declaração poderosa para a igreja de Tessalônica. E Paulo, Mateus, nessa noite, ele faz uma declaração poderosa para nós, século 21, região sul, né, de São Paulo, Parelheiro City, né? Dizendo, não apaguem o Espírito. O quanto dessa intimidade,
né, desse movimento com o Espírito, estamos, né, acostumados, estamos ali no dia a dia. Isso é algo comum para a gente, ter esse movimento profético, essa chama do Espírito em nosso espírito. O quanto disso é uma realidade para nós. Paulo está dizendo então, de uma forma incisiva, pastor Gilson, não apaguem o Espírito. Que declaração forte de Paulo. Agora, essa declaração, olhem para mim, essa declaração nos faz pensar algo, pastor William. O que ele nos faz pensar? Nos faz pensar, e é uma pergunta: é possível apagar ou diminuir a influência do Espírito Santo em nossas vidas, na nossa jornada? Se Paulo colocou por advertência, a resposta é única, sem dúvida: sim, é possível apagar. Para Paulo isso é possível. Para nós também, se nós não tomarmos cuidado, podemos apagar o Espírito. Vamos entender um pouquinho desse contexto. Por exemplo, eu falei de da igreja de Tessalônica, né? E Paulo, quando escreve, eu vejo, isso é uma visão muito clara minha, né? Eu vejo que Paulo, não só olhando para a igreja de Tessalônica, mas para as igrejas do Novo Testamento, de que isto estava acontecendo. As pessoas dentro das igrejas, aquele primeiro amor que deveria ser um suporte para nunca apagar, vai apagando, vai diminuindo, né? E a importância, né? A necessidade de ter um relacionamento com o Espírito Santo, através do Espírito Santo com Deus, vai diminuindo. Porque as pessoas vão se acomodando, vão se relaxando. E acredito que essa era uma das realidades das igrejas do Novo Testamento. Agora, eu, pastor Emerson, posso também dizer que não é diferente na nossa geração. Muitas pessoas dentro das igrejas estão apagando o fogo do Espírito, deixando de depender do Espírito Santo, deixando de ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é essa ponte maravilhosa, né, do que Cristo, né, deixou de estabelecido. Então, o Espírito Santo faz essa ponte, ele ministra aos nossos corações, ele traz a revelação, e eu acredito que muitos de nós tem perdido a chama do Espírito. Há um outro exemplo na Bíblia, e essa realmente é assim de chorar, né? Então a gente vai pegar um exemplo da Bíblia, mais um exemplo. Lá em Apocalipse, nós encontramos uma igreja que se reunia na cidade de Laodiceia. A história em si dessa cidade é muito triste, porque uma rainha usurpou a condição, né? Ela pegou todo o poder do rei e falou assim: olha, eu quero ser idolatrada, a cidade tinha outro nome, eu quero ser reconhecida, né? E eu quero então que essa cidade tenha o meu nome, né? E aí fizeram uma junção lá e essa cidade acabou tendo o nome dessa mulher. E era uma cidade com muito poder aquisitivo. Laodiceia, a igreja que se reunia em Laodiceia, era uma igreja próspera, que tinha dinheiro, era uma cidade bem abastada. E a Bíblia fala que essa igreja que se reunia na cidade de Laodiceia foi a única igreja das cartas enviadas lá em Apocalipse, a única igreja que só tomou bronca. Algumas recebiam bronca, mas também um incentivo. Umas 2 ou 3, muito incentivo. Muito valor elas tinham, mas Laodiceia foi a única,
só tomou bronca. Vamos então ouvir um pouquinho sobre essa igreja. Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 17. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Ao anjo. Algumas interpretações aqui, eu não vou entrar nelas, mas vamos entender, eu gostaria que você recebesse isso com muito zelo, né? Acreditamos que uma das interpretações seja o pastor titular da igreja, o pastor responsável por conduzir a igreja numa capacidade profética, num trilho profético, dentro, né, das doutrinas do cristianismo, né, que a palavra apresenta. Então, receba isso, tá? Tem outras formas de entender essa questão aqui, mas não vem ao caso hoje. Então, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui nada mais é do que Jesus enviando uma carta para esta igreja que se congregava, essa igreja que estava nessa cidade. E ela fala, né, nessa carta, enfim, para esse contingente de pessoas naquela igreja. E se foi escrito para toda aquela igreja, né, sem exceção, todos estavam no mesmo barco. Diz no versículo 15: conheço as obras que você realiza. Misericórdia. Que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Gente, isso é muito forte. Por isso que nós precisamos todos os dias, como membros de uma igreja, eu e você precisamos ser membros ativos de uma igreja local. Precisamos criar raízes. Nós não temos o direito de vir quando a gente quer a uma celebração. Desculpe eu falar assim. Eu preciso de movimento profético, celebrar junto com os meus irmãos, receber a cobertura, abençoar e ser abençoado. Então a igreja tem esta finalidade, e uma delas é ser orientado, disciplinado na palavra, para não errarmos. E me parece, pastor Emerson, que o pastor da igreja de Laodiceia não estava mais pregando as santas escrituras, não estava mais mostrando, né, como é a postura de uma igreja. E o próprio Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, aqui o Espírito Santo, né, mandando essa carta para a igreja, dizendo: estou a ponto de te vomitar. E sabe, queridos, é muito importante nós fazermos uma análise das nossas vidas. Nós estamos com paixão. Eu não vou aqui entrar na definição, na tradução do quente e do frio, porque vai ter aí muitas ramificações. Mas eu acredito que para hoje o quente
é alguém que está profundamente apaixonado por aquilo que é de Cristo, pelo movimento profético, tem uma capacidade profética, está inserido, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é alguém que dá um bom testemunho, é apaixonado, participa, não para ser reconhecido, mas porque é um servo nato da parte do Senhor, para abençoar pessoas. O quente tem uma postura muito clara de quem ele é. Talvez o frio seja aquela pessoa que ele ainda não está muito convicto do seu chamado. Mas note que o texto não está falando, né, que ele vai vomitar o quente e o frio. Ele está dizendo que vai vomitar quem? O morno. E aí está um grande segredo. O que é ser morno? Eu acredito que essa palavra morno, olhando para a autossuficiência da igreja lá em Laodiceia, né? Uma igreja rica, com influência na cidade. Agora, é importante também deixar uma coisa clara. A influência dessa igreja era uma influência negativa, porque presta atenção, quando a influência de uma igreja traz a glória para si mesma, fracasso, é um fracasso espiritual. Mas quando a influência da igreja, né, nossa influência traz a glória para Deus, aí sim temos um sucesso espiritual. Então essa igreja morna, que ele está a ponto de vomitar, é uma igreja, né, que perdeu a capacidade profética. Né? Ela perdeu a capacidade de ter uma posição clara. Ela se achou autossuficiente. Quando uma igreja, ela se baseia no montante financeiro que tem no seu caixa, é uma igreja fadada a um fracasso profético. Porque eu não posso me ter segurança com base no dinheiro que o caixa da igreja tem. Da mesma forma que eu dou uma referência para a igreja, eu não posso me sentir seguro ao ponto de olhar para a conta bancária que eu tenho, né? Sei lá quanto eu tenho e achar, bom, estou tranquilo, não preciso de nada. A igreja de Laodiceia era a igreja que, não, a gente está tudo bem, não precisamos de nada, não precisamos buscar mais, a gente só vem aqui, a gente canta umas 2 musiquinhas, a gente, né, come alguma coisinha, a gente não precisa, a gente tem tudo. Essa igreja, a carta que foi escrita para ela, o Senhor fala, olha, estou a ponto de vomitar. Olha só, 16, assim porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17, você diz, olha aí, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Esse é o grande perigo da igreja do nosso século 21. Esse é o grande perigo dos cristãos dentro das igrejas. Frequentam por frequentar, quando querem frequentar, e quando não está do jeito que quer, sai criticando. Olha só, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. E aí fala, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Com muita reverência, eu gostaria que você levantasse sua mão direita. O finalzinho desse texto, olha para o finalzinho do texto, e você vai orar da seguinte maneira: Senhor, não permita que eu fique nessa condição. Amém? Levante a sua mão e repita, né? Essa condição infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu já fiz essa oração, viu, gente? A palavra morno quer dizer indiferente. Tanto faz como fez.
Se der eu vou, se não der, não faz diferença. A igreja de Laodiceia, meninas, estava indiferente com a capacidade profética que ela poderia gerir. Estava extinguindo o espírito. Ser morno é apatia, inconstância. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja. Essa igreja perdeu a capacidade profética. Os irmãos dessa igreja perderam a capacidade da chama do Espírito. E as nossas orações diárias sempre devem ser: Senhor, som do meu coração. Não permita que eu fique apático. Não permita, Senhor, que eu fique, indiferente com as coisas do reino. Não permita que eu decida no meu coração, se der eu vou, se não der, nada vai mudar mesmo. A nossa oração tem que mudar. E olha só o versículo 18. Olha o versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Ainda está havendo uma oportunidade para essa igreja. Há uma oportunidade para nós nessa noite como igreja, em revermos e voltarmos ao trilho que o Senhor nos chamou. Olha como nós éramos quando nós chegamos. Nós éramos vibrantes, nós participávamos, nós tínhamos uma chama, nós éramos fervorosos, nós orávamos, participávamos, mas hoje a gente está indiferente. Olha só, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, diga, para que eu seja, mais alto, para que eu seja, de fato, rico. Aqui não é ser um milionário, $1 milhão, não. Rico no espírito, uma capacidade espiritual, profética, de olhar, de ver espiritualmente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está colocando a sua segurança no seu trabalho, você está fadado a cair, porque a sua segurança é no Senhor. Não é na sua capacidade intelectual, não é na nossa capacidade financeira, é no Senhor. Essa igreja, olha só, compre vestes brancas para se vestir. Estamos como roupas rasgadas diante do Senhor. Laodiceia, essa igreja, pastor Emerson, as pessoas estavam com uma roupa espiritual rasgada. A fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. O diabo ri de muitos que estão na igreja no século 21 pela indiferença, pela insensatez, pelo descaso, pela falta de compromisso. É evidente isso. E colírio para ungir os olhos, a fim que vocês possam ver. Essa igreja perdeu a capacidade de ser uma igreja profética sem qualquer tipo de... Ela deixou de ter uma expressão espiritual. Essa igreja perdeu a capacidade de ver, de se relacionar com a revelação de Deus. Então sim, é possível apagar ou diminuir o Espírito. Surge uma outra pergunta, pastor Valmir. O que pode apagar esse Espírito? Ou que atitudes podem apagar essa chama? Eu acredito que uma das respostas encontramos no versículo 20 de 1 Tessalonicenses 5. Põe para mim. Não despreze as profecias. E eu gostaria agora, de uma forma mais acadêmica ou como mestre, dividir essa profecia em duas categorias.
Vamos lá? A primeira categoria dessa profecia, então, diz o versículo 20, não desprezem as profecias. Uma igreja que perde a capacidade profética é aquela igreja que ela não está mais aceitando a profecia. E qual são as duas categorias? A primeira categoria de profecia é aquela profecia, é a profecia registrada nas Escrituras, que homens profetas ao longo dos anos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. O que está aqui dentro é uma profecia que nós não podemos abrir mão dela. Então uma igreja, um homem ou uma mulher, Silvana, que perde a capacidade profética, é aquela que não está ouvindo a primeira categoria de profecia, que é a profecia bíblica. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 12, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, para nós, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, pois essas que os anjos desejam contemplar. A primeira categoria de profecia que Paulo em Tessalonicenses fala, é essa que é revelada, que está revelada. É o afastamento das Escrituras. Vou dar um outro exemplo. Em Hebreus, diz o seguinte: não façam como muitos que têm deixado de congregar. É uma profecia liberada, escrita, né, foi falada por um homem inspirado pelo Espírito Santo, né, e entrou dentro do cânon. Hebreus, a carta, o escritor aos Hebreus. Perdemos a capacidade profética quando deixamos de congregar. Perdemos a capacidade profética quando deixamos de estar juntos. Unidade, comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42, pouco antes, um pouco depois, todos os dias no templo, mais à frente no capítulo 4, de casa em casa, não cessavam de orar, de dar graças, de louvar ao Senhor. Comunhão. Se eu não tenho comunhão, eu desprezo a profecia. Então eu apago o Espírito. Posso continuar, gente? Paulo orienta a aquecer os corações com o fogo das Escrituras sagradas. Eu quero liberar profeticamente. Muito provavelmente eu não consigo concluir essa palavra hoje, mas quero liberar profeticamente. Se você está com problemas conjugais, você precisa se aquecer com as profecias bíblicas sobre o matrimônio e o casamento na sua vida. Você não vai se aquecer nas redes sociais. Você não vai se aquecer falando do seu problema para todo mundo. Se aqueça dentro das Santas Escrituras. Você anota aí, Gênesis 2, 21 a 24. Né? O Senhor fez o homem cair num sono, e depois ele, né, do homem, ele faz sua esposa. Eu vejo aqui uma união divina, uma unidade profunda. O casamento é fonte de bênção. Então Provérbios 18, 22 diz: quem acha uma esposa, acha o bem. Os homens casados, levanta a mão assim, todos casados.
Mais alto, fala assim, fala comigo, eu achei um bem maravilhoso. Olha para ela agora, dá um beijinho na testa, tá bom? E sabe, olha só, recebeu uma bênção do Senhor. Põe Provérbios 18, 22, só para não ficar nas minhas palavras, né? Fidelidade. Então eu vou olhar para esse texto e outros mais e vou me aquecer nessa profecia bíblica. Achou? Provérbios 18, 22, tem aí no seu aí? Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Ô Gilson, que bênção que você recebeu, né? E vem com todos os problemas também, né? Vem bênção e vem problema. Você casa, vem aí um arrimo de família, né? Mas é bênção. Amém, gente? Levanta sua mão e fala assim, eu e minha casa e toda a minha parentela, inclusive o arrimo de família, é bênção na minha vida. Eu vi alguém torcer o nariz aí. Se você está com problemas financeiros, aqueça-se com as profecias bíblicas sobre prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica não é a questão só de finanças, mas é a capacidade profética debaixo, né, da obediência em Deus. Se você pegar lá em Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 12, né, dizendo, se você atentamente ouvir a voz do Senhor, as profecias do Senhor, as bênçãos te alcançarão. Então para de ficar reclamando, não reclama mais do seu salário, nunca mais amaldiçoe seu salário, não amaldiçoe o lugar que você trabalha, não lamure por essas coisas, porque isso é perda de capacidade profética. E quando você tem a capacidade profética, você louva a Deus, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Se você está com problemas de enfermidade e doenças, aqueça-se com as profecias bíblicas sobre saúde. Isaías 53, 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E é engraçado que quando vem um diagnóstico, e todos nós já recebemos algum diagnóstico em algum momento das nossas vidas. E a cena é essa, você não vê, mas é assim que acontece. Vem duas vozes, aliás, três. Vem a voz do diagnóstico, e naquele mesmo momento vem a voz do inimigo, dizendo, você vai morrer. E há uma guerra da terceira voz, com a segunda e a primeira, que é a voz do Espírito Santo. Ele então começa a te aquecer, dizendo, não acredite nisso, não aceite isso. Aí vem o Satanás e bate forte. Será? Então para que eu possa ter uma capacidade profética no meio da batalha espiritual, eu tenho que dar ouvido à voz do Espírito, porque senão eu apago o Espírito. Ele, Júnior, levou sobre si as nossas enfermidades, então não é mais nossa. Eu tenho tentado mudar, eu estou conseguindo. Quando eu falo da diabetes, né, eu vou falar algum contexto com alguém, aí eu acabo falando, a minha diabetes não é mais minha. Ela está por aqui, mas não é mais minha. Eu preciso reconhecer a capacidade, com a capacidade profética, reconhecer as Escrituras. A segunda categoria, é uma pena que não vai dar para falar tudo, mas das profecias, da profecia, dentro de 1 Tessalonicenses 5:20, não despreze as profecias, e essa está fora do cânon. É aquele movimento profético que o Espírito Santo, né, insere em nós, dados momentos. É esse movimento profético que está debaixo das movimentações do Espírito Santo. Porém,
Então está fora do cânon, dentro dos 66 livros, mas embasado dentro do cânon. Nada de um movimento profético que porventura eu venha falar possa conflitar com as Escrituras. Gente, eu já vi pessoas dentro de igreja dizendo: Deus me disse que você não pode casar com aquela pessoa. Não, Deus não me deu essa direção. Não, Deus não está confirmando que você pode casar. Eu tomo muito cuidado com essas coisas, porque a gente pode incorrer num grave risco. Há momentos que há uma direção profética sim, de aconselhamento. Olha, nós, se você pensa melhor, mas essa questão de você falar algo que está fora da palavra, isso é um problema. Então tudo aquilo que estiver dentro, embasado na palavra, é um movimento profético. Essa é a profecia que a gente precisa, que é a segunda categoria. Lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, a gente não vai ler, mas olha só, são 3 categorias do Espírito Santo. Primeira categoria são os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, que é a palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. O Senhor trouxe para nós um momento, falei, eu e a pastora, Deus mostrou um espírito maligno tentando derrubar a igreja. A segunda categoria são os dons de poder, dom da fé, operação de milagres, dons de cura. A terceira categoria são os dons da palavra, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então tudo dentro de 1 Coríntios 12, de 4 a 11, são os movimentos do Espírito Santo nos dons espirituais. E nós precisamos buscar para que a nossa capacidade profética seja uma capacidade que venha explodir, venha a atingir, venha a alcançar muitas pessoas. Amém? E voltando então a 1 Tessalonicenses 5, vamos ler o versículo 21 ao 24, e aí a gente encerra. Por falta de tempo não dá para passar tudo, tinha mais uma porção aqui, mas eu acredito que o Senhor já ministrou muito os nossos corações. Versículo 21, aliás, vamos falar o 21 de novo, 1 Tessalonicenses 5, 21. A equipe do louvor já pode subir. Versículo 21. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim agora. Tudo aquilo, presta atenção, olha para mim, tudo aquilo que na sua vida tem roubado a presença do Senhor, qualquer que seja a coisa, é algo mal. Roubando a presença do Senhor, o movimento profético, o movimento dentro da igreja, isso é algo mal. O texto fala, abstenham-se de toda forma de mal. Tem coisas que estão roubando o lugar de Deus. E aí ele fala: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros. Nessa noite, íntegros e irrepreensíveis, para a volta vinda, segunda vinda de Cristo. Nessa noite, que o Espírito Santo possa elevar a sua capacidade profética, que você tenha discernimento, sabedoria, dentro das batalhas espirituais. Eu fiz uma anotação aqui, olha só, olha para mim, presta atenção. Muito das derrotas que sofremos, não é porque o inimigo é mais forte, e sim porque estamos displicentes. Falta do Espírito Santo em nossos corações.
E em muitas situações, estamos apagando o Espírito, comprometendo nossa capacidade profética. Vamos nos colocar em pé? Glória a Deus. Pode ministrar um louvor. Se você puder fechar os olhos. Acende em nós paixão pelo seu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder. Com seus olhos fechados, eu preciso trazer uma exortação para alguns homens aqui nessa noite. Ontem nós tivemos uma conferência de homens, e você, por ser desta casa, membro dessa casa, recebe o alimento nessa casa, você faz parte dessa família, e você não veio ontem, você pecou. Não preciso saber, você não precisa vir falar comigo, pode ser até que você vai ficar indiferente com o que eu estou dizendo, mas você precisaria estar aqui ontem com a gente. Se você quer aumentar a sua capacidade profética, sua capacidade de batalha, você precisa estar inserido no corpo, estar junto com homens. Não sei o motivo, não quero saber o motivo, mas eu acho que você tem que repensar sua vida como um homem de Deus. Eu quero aproveitar o gancho e dizer para as mulheres: novembro é a conferência das mulheres. Você precisa estar no movimento da conferência de mulheres. Nós perdemos muito quando a gente, como mornos, ficamos indisplicentes, ficamos, tanto faz como fez, vou quando eu quero, como eu quero. Esse não é o Evangelho de Cristo. E eu também estou dizendo que não é estar dentro da igreja, é ser a igreja de Cristo. E ao ser a igreja de Cristo,